Olá, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de Cristo de frente? Neste caso, deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Certa vez, Pilatos perguntou a Jesus, dizendo: "O que é a verdade?" Porém, não foi registrada nas Escrituras exatamente a resposta de Jesus. Neste caso, eu te pergunto: qual é a verdade que Jesus não respondeu a Pilatos? Você sabe? Não? A resposta é simples. Deixe-me resumir para você. A resposta é que você está dormindo. Esta é a verdade. Prova disto é que, apesar de você ser o Espírito, você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Pois o corpo é apenas a ilusão do ser, assim como a ilusão dentro do sonho não é capaz de se reconhecer através do verdadeiro, você também não é capaz de se reconhecer através da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Não há para onde fugir. Não há como negar a verdade. A verdade é que você está dormindo através do corpo, pois o corpo é apenas a ilusão do ser. E se você acredita ser o corpo, isso testifica contra você que você está dormindo espiritualmente, dormindo na carne, dormindo na luz. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, disse Jesus: "Porque o reino dos céus está dentro de vós." Por que exatamente o reino dos céus está dentro do homem? Qual o significado exatamente do reino de Deus estar dentro do homem? Você sabe a resposta? Não? Veja bem. Eis aí a rebelião de Satanás acontecendo exatamente no reino dos céus dentro do homem, pois o corpo foi criado pelo Espírito, mas o corpo se rebelou contra o Espírito e passou a agir por conta própria. Repito, o corpo foi criado pelo Espírito, mas o corpo se rebelou contra o Espírito e passou a agir por conta própria. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que a ilusão passou a assumir o lugar do verdadeiro. Por isso você acredita ser o corpo. Veja, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, para que assim o corpo seja criado. O corpo é as vestes do Espírito. É o Espírito de Deus que se encontra no corpo, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí, este é o nosso corpo. Quem habita neste corpo é o Espírito de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através da pessoa de Deus, que é este corpo. Espera aí, mas quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus, pois foi o Espírito que se fez carne. Neste caso, se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus, é porque você está dormindo. Esta é a verdade que os seres humanos não são capazes de aceitar. Pois no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, diz: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Você não possui um espírito, você é uma alma vivente. Você é alma vivente. A alma vivente é este corpo vivo. Este corpo está vivo porque o Espírito de Deus se encontra no corpo. Este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade, pois foi o Espírito que se fez carne, e não a carne que irá se tornar um espírito. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo: "Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Por isso eu disse: eis aí a rebelião, ocorrendo exatamente aqui, no reino dos céus." Sim, o corpo se rebelou contra o Espírito, pois quando o Espírito se fez carne, este passou a dormir através do corpo, e o corpo assumiu o seu lugar, aguardando que o Espírito retorne exatamente a ocupar o seu lugar que lhe é de direito. Neste caso,
Você precisa despertar do Espírito de Cristo na carne. Pois uma vez que o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade através do corpo. Agora, o corpo precisa dormir para que o Espírito desperte. Exatamente o reverso. O bem e o mal, a carne e o Espírito, essa luta épica está acontecendo exatamente aqui, na sua mente. A mentalidade da carne se opondo à mente espiritual de Cristo. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23, disse Jesus a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O próprio Jesus afirmou a Pedro que Pedro era Satanás, ou seja, que Pedro era um opositor. A carne se opõe à verdade do Espírito, pois esta não consegue discernir os assuntos do Espírito de Deus. Satanás não é um demônio. Satanás é um estado de consciência da carne, que se opõe à realidade do Espírito. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, simplesmente porque elas se discernem espiritualmente. Neste caso, todo ser humano que ainda não despertou do Espírito de Cristo na carne é um Satanás, um opositor, um filho do diabo, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus, disse Jesus. Por isto, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15, disse Tiago: porquanto esse tipo de sabedoria humana não é dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Simplesmente porque a sabedoria da carne te afasta da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Esta vida será manifesta quando você despertar do sono da morte. O sono da morte é se identificar através do corpo. O despertar do Espírito de Cristo na carne é exatamente a ressurreição dos mortos. Pois disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O despertar do Espírito de Cristo no homem é a ressurreição dos mortos. Pois o corpo não possui vida em si mesmo. E se você se identifica através do corpo, automaticamente você está se identificando através da morte. Pois o Espírito é a vida. O Espírito é a ressurreição. Desperta, tu que dormes. Tu não é o corpo e sim o Espírito. E se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, é porque você está tendo um sono através do corpo. Até o próximo vídeo.